Bom dia, igreja, tudo bem? Irmãos, saudade de vocês, saudade do aperto de vocês, o beijo. Mas vamos lá em Salmos 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. E aqui eu deixo assim, né? Nós estamos tudo em meio a esse vírus, né? E a palavra de Deus fala assim: mas quando eu estiver com medo, e é o que nós estamos sentindo, né? Em Deus, cuja palavra eu louvo. Perdão, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Amém? E nisso tudo temos aprendizado, né? Nós estamos aprendendo do Senhor que estamos presos nas nossas casas, mas nós estamos com as nossas famílias também. Nós estamos tendo contato de abraçar, o Tiaguinho, eu estou beijando direto, minha esposa, minha filha Carol. Então, o Senhor está restaurando as vidas de cada um. Então, o Senhor, quando fala, e nele confiarei, Ele está restaurando a cada família. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos lá, meus irmãos. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. E de receber todo louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor, digno de toda honra, digno de toda glória e
dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega de Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti. Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Bom dia, meus amigos da Igreja Aliança de Taboão. Saúdo vocês no nome e na graça de Jesus Cristo. É uma alegria poder trazer a palavra de Deus a vocês durante este tempo de crise, de isolamento, de transtorno e de investigar os novos caminhos que Deus possa traçar para nós. Caminhos de expressar o amor de Deus de formas novas, de inventar uma hospitalidade que supera a distância e de superar nosso medo para ser o corpo de Cristo. Periodicamente,
Pastor Marcelo me envia fotos e notícias de vocês. Sempre um refrigério para minha alma saber que estão continuando e crescendo em amor uns pelos outros e firmes no Senhor. Quero estudar uma passagem com vocês que tem sido uma fonte para refrescar minha vida nestes últimos meses. Peço que vocês pegam seu café, sua Bíblia e vamos estudar um trecho de Colossenses. Paulo, o apóstolo, escreveu esta carta para uma igreja que nunca havia visitado. Bem, muitos de vocês me conhecem, porque estava junto com vocês durante vários anos. Mas muitos de vocês não me conhecem e nem eu conheço vocês. Então, recebam esta palavra como de Paulo para os Colossenses. Esta igreja foi uma igreja que encarava um tempo difícil, não como o coronavírus, mas um tempo de desafio à sua fé. Vamos orar. Pai, durante este tempo agora, peço que Teu Espírito abra Tua palavra para alentar, para refrigerar nossos corações, para refrescar nossas vidas, para fortificar a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, visitava meu avô. Ele era pedreiro. E durante uma época ajudava na construção de algumas mansões à beira-mar. Lembro as histórias que ele contava do ano do furacão. Depois de passar o furacão, ele foi ao serviço para descobrir que não existia mais as mansões. O mar havia subido, o vento havia soprado, a tempestade havia derrubado as casas e só ficava a areia da praia. Vocês lembram da parábola dos dois construtores? Um que construiu sobre a areia e o outro sobre a... Sim, vocês lembram? Sobre a rocha. A tempestade ventou e a chuva caiu. As águas subiram para as duas casas, as mesmas duas casas. Uma caiu e a outra ficou firme. Bem, hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre esta passagem de Colossenses 2, versículos 6 e 7, que aponta para uma realidade, para esta realidade da nossa necessidade de raízes e alicerces fortes. Quero apontar duas verdades e 4 ações necessárias para ficar firme no meio da tempestade. Pode ser que a tempestade agora seja coronavírus, mas há outras tempestades que passam em nossas vidas. Colossenses 2, 6 e 7. Vou ler da Nova Versão Internacional, mas você pode ter outra versão. Então, encontre aí em sua Bíblia, Colossenses 2, e vamos ler. E fique com sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver outras partes de Colossenses. Versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados
e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olhando o texto de Colossenses 2, 6 e 7, esse texto funciona como uma dobradiça, conectando a parte anterior, de capítulo 1 até versículo 5 de capítulo 2, com a parte que segue, Colossenses 2:8 em diante. É como uma dobradiça que ajuda a conectar essas duas partes. Então, eu quero olhar brevemente para esse texto para fazer alguns comentários sobre as palavras e frases de Colossenses 2, 6 e 7. Então, olha aí para mim, ou comigo, enquanto nós olhamos o texto. Portanto, a primeira palavra que encontramos em versículo 6, esse portanto, na verdade, esta é a palavra que é o pino da dobradiça. Por causa de tudo que Cristo é e fez, e na verdade ainda faz, nós podemos viver a vida que Cristo nos dá, no dia a dia. Portanto, olhando para trás para ver em capítulo 1 e no início de capítulo 2, tudo que Cristo é e tudo que Ele fez. E daí, o que nós fazemos com estas verdades? Bem, próxima frase. Como vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor? A verdade é, para receber Cristo como Senhor, necessita tê-lo como Salvador. Jesus Cristo precisa ser aquele que salvou sua vida, mas também aquele que manda em sua vida. Olha, ninguém quer que outro manda na gente, não é verdade? Mas a verdade é que Cristo é quem deve mandar em nossas vidas. Quero tomar uma pequena pausa para pensar nesta frase. Deste povo de Colosse, é que receberam Jesus como Senhor, aceitaram a posição de Cristo como dono, como chefe, como mestre, que podia mandar em suas vidas. Um perigo em nossas vidas é de buscar a Jesus para nos resgatar de um fim da nossa vida desastrosa. Buscar um resgate e não submetermos totalmente a obedecê-lo como nosso Senhor. Há um perigo de sentir, eu estou em perigo, me salva, sem dar as rédeas para Ele dirigir as nossas vidas. No caso dos Colossenses, Paulo tinha confiança que haviam se submetidos a Jesus. Você tem vivido sua vida desta forma? Todas as suas decisões, você busca obedecer a Jesus? Suas decisões financeiras, de família, de carreira, de compromissos, qualquer decisão você toma olhando para Jesus Cristo como aquele que dirige sua vida? Veremos como é importante esta decisão de seguir a Cristo com todo o coração e em todas as decisões. Paulo segue na próxima palavra, ele fala, vivam nele. Da forma que vocês receberam Cristo como Senhor e Salvador, vivam nele, andem nele, caminhem. Façam com que todo dia de sua vida seja uma vida vivida, andada, caminhada com Cristo. Paulo nos lembra dessa forma que devemos levar a nossa vida.
Não deixe essa postura como uma decisão antiga, mas uma decisão de todo dia. Uma decisão cotidiana de viver abaixo do senhorio de Jesus Cristo. Aí ele fala, foram plantados, receberam Cristo, vivam nele, plantadas. Vocês foram plantados e enraizados em Cristo. Esse verbo aponta para uma ação no passado que tem um efeito no presente. Quer dizer, da mesma forma que toma a decisão de ter Cristo como Senhor e Salvador no passado e necessita viver hoje assim, da mesma forma, as raízes foram plantadas no passado, mas precisam constantemente crescer. Vocês foram plantados em Cristo no dia que receberam Cristo. Criando raízes em Cristo é uma ação de todo dia. Agora, continua com essa realidade. Enraizados, arraigados, com raízes profundas nele. Salmo 1, versículo 3, aponta que aquele que medita na palavra será como uma árvore plantada perto de um rio de água viva, que dá fruto em sua época. Jeremias 17:8 aponta que esse tipo de árvore que estende as raízes para um rio dá fruto, não somente em sua época, mas também nas épocas de seca. Essas duas passagens e outras apontam para a importância de raízes e façam a conexão entre raízes e fruto. Uma conexão necessária para nossas vidas. Deixa eu contar uma coisa. Mudamos para nossa casa aqui em Carolina do Norte, 2 anos atrás. E havia uma pequena horta, nada plantada. Então, trabalhamos e plantamos. Plantamos tomates e vagem e pepinos e pimento. Cresceram plantas. Mas deram pouca coisa de fruto. Os tomates ficaram pequenos. Pimento? Just a few. Aos poucos. Pepino? Nada. Ao final daquela estação, quando era época de pegar e tirar as coisas e preparar para o inverno, eu peguei uma das plantas de tomate e puxei. As raízes estavam do mesmo tamanho quando plantava. Não havia crescido mais, não havia aprofundado as raízes, não tinha como sustentar aquelas plantas de tomate para dar bons frutos. Perguntamos, qual foi o problema? Bem, nesse caso foi um problema do solo. A terra necessitava ser adubado e outras coisas adicionadas para poder sustentar as plantas para que pudessem crescer. No ano passado, tivemos mais sucesso. E quando fui no final da estação para puxar aquelas e preparar o solo de novo para o inverno e deixar descansar, eu tinha que trabalhar
Porque haviam crescido raízes, estendido, e para puxar e tirar do chão, foi mais difícil. Mas o mais importante foi que não somente havia crescido as raízes, mas havia dado mais fruto. Está vendo a conexão? Bem, estejam construindo. Continue não somente com raízes profundas, mas também construindo sobre o alicerce. Paulo troca a imagem. Vai de jardim e horta para construção. Continua a construir suas vidas em Cristo, enquanto caminho com pessoas, novos cristãos, ou caminhando um bom tempo, percebo que as decisões de cada dia são atos de construir sua vida. A maneira que decide hoje se torna um tijolo na construção de sua vida para amanhã e para o futuro. As decisões de hoje se tornam os tijolos da construção de amanhã. Cuidado com os tijolos que você toma hoje. Será a sua vida amanhã. Reconheço que este tempo de coronavírus está causando muitos transtornos. Percebo que as pessoas que haviam tomado decisões durante os últimos anos de investir com cuidado na construção de sua vida, hoje estão sofrendo menos. Estão sofrendo, sim, mas menos. As decisões sobre o ritmo de vida para manter-se em dia com o Senhor, as decisões sobre suas finanças, para manter um saldo cada mês como contingência, decisões sobre sua fé de construir uma confiança no Senhor através de tempo na palavra. Estas decisões no passado prepararam essas pessoas para continuar firmes e sem dramas. Difícil é, mas não tão dramático. Tornam-se mais fortes. O resultado de ensinamento no passado e continuação de aprender com a palavra de Deus ficamos mais fortes. Interessante a conexão de imagens. Plantados e crescendo, firmados em alicerces fortes, como resultado de tornar mais fortes contra a tempestade. Como foram ensinados? A próxima frase. Parte das raízes e do alicerce é o ensino que receberam no passado. Não importa se você está na Aliança do Taboão faz um mês ou faz uma década. Você recebe bons ensinos cada semana. Então, continuam a aprender com tempo na palavra. Sim. Nos cultos aos domingos, em seu discipulado e grupos de comunhão durante a semana, e em sua casa, dia a dia, a sós com Deus, abrindo a palavra, passando tempo em oração. Não como uma obrigação, mas bem, você passaria o dia todo sem comer? Bem, a mesma coisa com a palavra. Dando graças a Deus. A última frase desse versículo. Dando graças sempre ao Senhor. Gratidão precisa ser nossa resposta a cada dia. O que é o solo? A terra em que se planta, que se firma, que é a fonte de vida para nos suprir esse sustento no meio da tempestade. O que é esse solo? Olha Colossenses 1, de 9 a 14. Paulo fala dos resultados da redenção de Jesus que obteve por nós, quando morreu na cruz e ressuscitou. Celebramos esta verdade na Páscoa, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Mas temos que viver os resultados desta redenção, completada na cruz, mas temos que viver isso todo dia.
Olha para Colossenses 1, de 15 a 21, onde Paulo fala da pessoa de Cristo, que é o alicerce firme. N.T. Wright escreveu assim: em toda a etapa da experiência cristã, da vida cristã, o que necessitamos mais profundamente é nada mais que o Senhor, Cristo mesmo. Você precisa mais dele sempre. Ele é tudo que necessita. Então, percebemos 2 verdades e 4 ações que fortificam as nossas vidas. As 2 verdades encontramos em Colossenses 1 e 2. Primeiro, Jesus, nele como a plenitude de Deus. 1:15-16 fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo que foi criado por Ele. E Ele é o Senhor e sustentador de tudo. Ele existia antes de todas as coisas. Quer dizer, Jesus Cristo é eterno. E nele, em Cristo, tudo tem sua substância. Sua vida tem valor por causa de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, o corpo dele. Dele recebemos ordens e sustento. Ele é o começo e o primeiro a ressuscitar dos mortos. E assim é o primeiro para as nossas vidas. Toda a plenitude de Deus reside nele. Por Cristo todos foram reconciliados a Deus e ele fez a paz por seu sangue derramado na cruz. Tudo isso é o que é Jesus. E a gente percebe no fim que esse faz a paz com Deus através da cruz e de sua ressurreição leva a toda a redenção, que é a segunda verdade. A primeira, quem é Cristo? Segundo, o que ele fez? Ele redimiu as nossas vidas. E essa redenção, esta obra completada, consumada na cruz, precisa ser aplicada à nossa vida. Você já tem Cristo como Salvador e Senhor em sua vida? Você já recebeu essa aplicação da vida de Cristo para tornar sua vida em vida eterna enquanto vive essa vida aqui? Nós éramos alienados, hostis em nossas mentes contra Deus, fazendo obras malignas. Esse foi nosso estado antes de Cristo. Mas quando recebemos Cristo, fomos reconciliados a Deus em seu corpo por sua morte. Versículo 22. E um dia, Ele vai nos apresentar perante Deus. Que dia será? Que dia gloriosa será? Quando Ele nos apresenta santo e sem culpa perante Deus. Não por nossas obras, não por nossa capacidade, mas porque aplicamos a obra de Cristo, a justiça de Cristo, a vida de Cristo, por fé. E há uma necessidade de continuar. Paulo fala em versículo 23, se continuamos firmes, estáveis e perseverantes na fé, não deixando a esperança do Evangelho que ouviram, que fora pregado a toda a criação. Então nós somos santificados pela redenção de Cristo, tendo recebido esta verdade. Nós, que somos gentios, estávamos distantes, mas agora aproximamos em confiança. Paulo termina essa parte entrando em capítulo 2, dizendo que ele sofria por esses irmãos.
Sabe, às vezes eu sinto um pouco de sofrimento quando escuto do seu sofrimento. Mas o meu desejo é também como o Paulo pelos Colossenses, para que seus corações se encorajam, estando atados juntos em amor para alcançar todas as riquezas da plena segurança que vem com o entendimento e conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Cristo nos muda e continuando nos mudando para vivermos nele e vermos juntos em amor na base do nosso conhecimento de Cristo. Recebemos esse Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Submetemos a Ele para Ele conduzir nossa vida. E agora? O que eu faço? O que você faz como resposta a essas duas verdades? Há 4 ações que Paulo menciona no versículo que olhamos, em versículo 7. Primeiro, confirmar que está plantado em Cristo. Confirme em seu coração que Cristo é o seu Salvador. Recebe, se é a primeira vez, recebe Cristo como Salvador hoje. Mas não para com o ser plantado. Permita que suas raízes cresçam por permitir submeter-se a Cristo, permitindo que Ele seja o seu Senhor. O chefe, aquele que dirige sua vida. Então, confirmar que está plantado em Cristo, criando raízes profundas nele. Segundo, construindo sua vida sobre ele. É uma ação contínua. Precisa continuar construindo sua vida. Tomar seus nutrientes. As raízes vão captando nutrientes do solo, passando para que haja tomates. Juntar-se como puder com seus irmãos. A comunhão é uma peça-chave para nosso crescimento, para nossa construção, porque nessa comunhão que encorajamos um ao outro com a palavra, com o nosso relacionamento com Deus, com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, dando testemunhos um ao outro. Essas duas figuras de uma planta arraigada e um edifício construído tem uma coisa em comum: a necessidade de estar estável e perseverante, uma vida firme. Seja raiz no solo, que dá firmeza para a planta, ou um alicerce que dá sustento para um edifício. Em Efésios 3:17, vemos que nossas raízes precisam alimentar nosso amor para experimentar do amor de Cristo para nós. Em Efésios 4, Paulo usa essa imagem de um edifício construído firme para falar do corpo de Cristo e a nossa necessidade de ganhar forças por nossa comunhão. Hoje é um desafio conseguir essa comunhão com a distância social que precisamos praticar. Mas aprendemos, através desse tempo de isolamento, o quanto que precisamos, o quanto que sentimos a necessidade dessa comunhão. Então, precisamos buscar, procurar fazer essa comunhão acontecer por outros meios, até na tecnologia, como eu estou chegando para vocês hoje. E através dessa comunhão fortalecer uns aos outros. Em Colossenses 1, 21 a 29, Paulo falou dessa igreja de Colosse que havia aprendido a ficar estáveis, firmes em sua comunhão para poder enfrentar os desafios que vêm de fora. Como nós necessitamos disso hoje.
Três. Então, plantados em Cristo, firmados, continua construindo e fortificando no seu alicerce, tornando mais sólidos na fé, na base que foi construído por meio de ensino. A base é o ensinamento que receberam, o papel de discipulado, como aprendizes, aprendendo da palavra e aprendendo de Jesus Cristo. Esse alicerce é um alicerce na fé, referência à verdade da fé. Não a nossa fé como expressão de vida, mas a fé como coisa firme. Cristo, o Salvador. Cristo, o Senhor do universo e das nossas vidas. Cristo, que é o Criador e sustentador de tudo. Ele é a verdade que necessitamos firmar. Se firme na palavra e na sã doutrina. Assim como foram ensinados. Vocês conhecem quem ensinou vocês. No caso de Pastor Marcelo, um tempo atrás, eu. Quem é o seu discipulador? Quem caminha com você? Você conhece a vida dessas pessoas. E através disso conhecem aquele que sustenta essas vidas. Seguem firmes nestas verdades. Se olhar para Romanos 12, 2, percebemos que há uma necessidade de renovar as nossas mentes com a palavra de Deus. Diariamente precisamos encher a cabeça com a palavra de Deus, para que a palavra renove nossos pensamentos, renove nossa fé. Romanos 10, 19 nos ensina que a nossa fé cresce através da palavra, seja escutar, estudar, memorizar, passar tempo na palavra para a sua fé ficar mais firme. Em Colossenses 3,16, Paulo nos exorta a permitir que a palavra vive ricamente em nós. Na realidade, o amor, o corpo, a palavra, todas estas nos alimentam a estar mais firmes em Cristo. Mas Ele é a essência de tudo isso que necessitamos para estarmos enraizados, construídos, estabelecidos nesta vida e seguros para a vida eterna. Aí há 4 ações. Dar graças a Deus. Abundantemente dando graças a Deus. Olhando a cada dia com a perspectiva de Cristo. Gratidão faz uma diferença em nossas vidas, pois ajuda-nos a relembrar que Deus está no controle. Seja o que for que acontecer em nossas vidas, Cristo está no controle. Olhando para as nossas circunstâncias, podemos ver de olhos diferentes quando a mente está renovada com a palavra de Deus. Quando Cristo é o Senhor em nossas vidas e nossas decisões, e chegamos no fim do dia podendo dizer, graças a Deus, pois Ele tomou conta desta situação. Meu avô construía casas. Algumas dessas casas caíram como resultado do furacão. Ele contava sobre estas casas, mas o tom de voz dele não era nada de alegria. Eu sentia a tristeza em sua voz. Passou um bom tempo construindo. Tinha alegria na construção, mas tudo foi água abaixo. Tristeza. Desde o início desta carta, Paulo está chamando os colossenses a ficarem e a viverem firmes na rocha, no alicerce, com as raízes bem profundas em Cristo Jesus.
Jesus é quem os tirou das trevas e plantou em seu reino de luz. E Ele faz a mesma com você e comigo. Nosso Criador, nosso sustentador, nosso Salvador, nosso Senhor, aquele que segura tudo que vale a pena ter, é Ele, em quem somos enraizados e construídos. Que combinação de imagens para retratar nossa vida. Ambas com um fundamento firme. Nosso fundamento não é nossa habilidade, mesmo nossa capacidade de fazer o bem. Mas nosso fundamento é a justiça, a retidão, a santidade, a graça, a obra completada na cruz de Calvário e na ressurreição. Mesmo assim, é necessário que estejamos conectados a Ele, unidos, enraizados, fundados, construídos. Como as raízes precisam estar no solo para absorver os nutrientes e a umidade, assim nós também precisamos estar conectados com Jesus, recebendo dele a palavra que nos fortifica a vida e nos lembra dele, de sua obra e de sua santidade, de suas promessas. Não somente as raízes precisam crescer mais profundamente, mas para dar mais estabilidade precisamos crescer juntos, criando raízes que conectam e ajudam todos a crescerem e ficarem mais firmes no meio da tempestade. Em Colossenses 2:2, Paulo escreveu: esforço-me para que vocês sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo que necessitamos está nele. Para o novo cristão ou para o antigo cristão. Tempo na palavra, tempo em comunhão, tempo em servir uns aos outros, tempos em servir em sua vizinhança, tempo em ajudar outros. Estas ações são essenciais para estabelecer sua vida em Cristo. Não queremos ver as casas na praia. Não queremos ser como as casas na praia, que deram tristeza ao meu avô. Creio que você quer ser uma construção que mostra a arte e a habilidade de Cristo. Uma árvore plantada perto de águas que dá fruto. Uma vida que mostra a Cristo como a chave para passar toda esta vida com firmeza no meio das tempestades. Que Cristo faz isso em nós. Que você seja fiel em cumprir as 4 ações para tomar as 2 verdades, alcançar o alicerce e construir sua vida em cima dele. Oremos. Graças te damos, ó Pai, por esta salvação, pela certeza de que Cristo morreu, ressuscitou e nos dá vida. Ajuda-nos, Pai, a caminhar cada dia, não só conhecendo com a mente estas verdades, mas vivendo com o coração cheio. Em cada decisão, buscando a conhecer a palavra, submeter a teu senhorio e viver firmes na rocha no meio das tempestades. Ajuda-nos a fazer isso para a tua glória, a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que o Deus da vida ajudar você a tomar essas 2 verdades
e fazer as 4 ações de criar raízes profundas, construir suas vidas sobre Cristo, estar firmes e fortalecidos em Cristo e dar graças a Deus em todas as circunstâncias, para que sejam firmes em cada dia, para a glória de Deus. Amém. Que vão com Deus para um dia, uma semana, um mês, até Cristo voltar, vivendo cada dia mais profunda, mais firme, mais forte no Senhor. Amo vocês. E Cristo ama vocês também. Tchau. Oi, gente, passando aqui para avisar para você não esquecer de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar muito esse vídeo com todos os seus amigos e conhecidos. Segue a gente no Instagram, @liancatabuão. Um grande beijo, que Deus abençoe muito a semana. Beijo. Tchau. Bom domingo para você. Abraço. Tchau.